Olá, queridos. Eu quero começar uma nova série falando sobre os dons espirituais. Eu acredito que é um tema muito importante para todo cristão. O cristianismo se desenvolveu através da excelência que os cristãos colocaram em prática os seus dons espirituais. Hoje em dia, nós parece que temos uma dicotomia entre aqueles que creem e os que não creem a respeito dos dons. Eu gostaria de chamar a sua atenção à luz das Escrituras. A Bíblia ela nos fala claramente que o nosso Deus, ele nos deu dons para que nós pudéssemos colocar em prática para o exercício da nossa fé e da nossa caminhada cristã. A Bíblia fala claramente que no momento em que você recebe o Espírito Santo de Deus, que você se torna uma nova criatura, no mínimo você recebe um dom espiritual. O apóstolo Paulo, que nos escreveu a respeito dos dons e nos ensinou muito nas suas cartas, ele mesmo fala que tinha muitos dons. E veja como ele soube usar isso em benefício do reino, escrevendo as cartas às igrejas, a indivíduos, plantando igreja, levando o cristianismo à Europa, à Ásia, aos povos não judeus e que chegou até nós. E nós podemos olhar Paulo, o apóstolo, como um exemplo de alguém que soube colocar em prática os dons espirituais. A questão é, quais são os meus dons? Como é que eu posso descobrir qual é o meu dom ou quais são os dons espirituais que eu tenho? Para isso, você tem que olhar para as Escrituras. Nós temos 4 cartas na Bíblia que falam a respeito dos dons espirituais. Paulo escrevendo aos Romanos, aos Efésios e principalmente a carta dele aos Coríntios, no capítulo 12. Mas também nós encontramos na carta de Pedro. E eu gostaria de olhar para todas essas passagens explicando cada um dos dons espirituais. Essa série, então, a respeito dos dons, visa trazer um esclarecimento para que você possa se identificar, para que você possa perceber quais são as suas áreas, aonde Deus o capacitou. Se você ainda não sabe, um dom espiritual é uma capacitação espiritual dada por Deus para o exercício da nossa fé de uma forma mais excelente. Por isso que ele é chamado de dom espiritual. Vale a pena lembrar que o dom ele é diferente do talento. Todo ser humano ele nasce com habilidades naturais, que são os seus talentos naturais. Uma pesquisa diz que um ser humano comum ele nasce com aproximadamente 500 talentos naturais. O dom é uma capacitação a mais do que esse talento. Por exemplo, você pode ter um dom, pode ter um talento para ensinar, para ser um professor, um mestre. Mas quem tem um dom espiritual nessa área, ele tem uma capacitação maior. Ele vai conseguir alcançar o que apenas o professor, o mestre, não alcançaria. Talvez o professor e o mestre alcance a mente das pessoas. Com o dom de ensino, você vai alcançar mente, coração e alma. Por isso que é um dom espiritual. Uma outra coisa importante também a lembrar é que os dons espirituais não são os frutos do Espírito. Nós temos até uma série que falamos e abordamos sobre cada fruto do Espírito. Dom espiritual é diferente. Os frutos do Espírito são internos e os dons espirituais são habilidades que nós vamos desenvolver externamente. Uma outra e última coisa que eu gostaria de falar a respeito dos dons espirituais. Eles não falam, não são a respeito da função do cristão. Nós como cristãos, nós temos que ter compromisso de evangelizar, compromisso de participar do corpo, de nos aconselharmos mutuamente. Mas, apesar de a Bíblia falar do dom de evangelismo, todos os cristãos têm a obrigação de evangelizar, de discipular, de orar. Então eu gostaria de deixar claro que essas 3 áreas não têm a ver com dons espirituais. Ou seja,
a nossa função como cristão, o fruto do Espírito e os talentos naturais. Mas eu quero convidar você, nesta série, a respeito dos dons, a olhar para as Escrituras, dom espiritual por dom espiritual, para que você possa descobrir qual é o seu dom e colocá-lo em prática com toda a excelência que Deus assim lhe chamou. Vamos acompanhar essa nova série juntos.